Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 19. A palavra do Senhor se revela a nós assim dizendo: percebendo que sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar, nem tampouco praticar. Então, uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que o vigiassem com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Meus amados, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Paulo e Silas numa situação difícil. Nós sabemos essa passagem, sabemos que Paulo e Silas, eles repreenderam, eles expulsaram um demônio de uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E ali, essa palavra relata que os romanos, eles prendem Paulo e Silas, porque eles falam, como nós lemos aqui no texto, eles falam: olha, nós somos romanos, nós não praticamos aquilo que eles ensinam, não tem nada a ver conosco. E eles começam a incitar a população, o povo, para ir contra Paulo e Silas. Por quê? Porque eles tiraram o ganho daquilo que eles estavam tirando sobre aquela moça. Cada vez que ela adivinhava algo, eles ganhavam dinheiro, lucravam com isso. E aqui, como nós lemos, a palavra diz que eles foram açoitados, mas não foi pouco. Foram açoitados e muito. E muito. Eles foram muito machucados, muito feridos. É interessante que desde o início do culto, Deus já foi falando, já foi preparando a nossa vida. Quando a pastora trouxe a palavra falando do Coliseu, que aqueles homens, aquelas mulheres, eles não recuavam no meio de situações difíceis, no meio de situação complicada, de dor, de angústia, de afronta, de morte. Depois, a palavra de oferta, Deus usa o bispo para falar: olha, tudo aquilo que você perdeu, permissão de Deus, mas Deus tem o poder para abençoar novamente, para entregar novamente, e está cessando hoje a vergonha. Aleluia. E agora Deus vem falar conosco sobre essa palavra, a qual esses homens deram a vida pela palavra. Deram a vida para proclamar a palavra de Deus, estavam ali em missões. É interessante quando nós falamos de Paulo e Silas, mas parece que Silas é um coadjuvante. Parece que é o segundo homem, que quando nós lemos a passagem fala muito de Paulo. Mas Silas também, ele era um profeta. Ele era um homem de Deus. Ele era um sacerdote nesse tempo em Israel. Ele foi escolhido para caminhar com Paulo. E Deus falou no meu coração, quando Deus estava revelando essa palavra para mim, Ele manda nos dizer, Ele manda nos orientar através do Espírito Santo e te dizer que nem todos estão dispostos, aliás, nem todos estarão prontos espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente para estar ao teu lado. E muitas das vezes você fala: poxa vida, fulano, beltrano, ciclano podia estar comigo. Ai, fulano e beltrano podia caminhar dessa forma. Fulano e beltrano podia ter o mesmo pensamento, mesmo foco, mesma visão. E Deus fala para mim e para você: nem todos estão preparados, mas Deus está preparando. Deus está preparando aqueles que estão prontos para caminhar com você, pronto para ir na mesma visão,
nome de Jesus. Sem medo de conquistar pelo nome de Jesus, sem medo de adentrar em cadeias, em prisões, em situações, em apertos pelo nome de Jesus. Não é por nós, não é por nossos problemas, não é as nossas lutas, é por Deus. Então, aqui Silas não é coadjuvante. Silas é um homem de Deus, um homem preparado, um homem que tem tutano, um homem que realmente, meus amados, eles estão dispostos a pagar um preço, porque aqui, em nenhum momento, a palavra diz que Silas teve medo, que Silas reclamou. E muitas das vezes tem pessoas que ficam pregando que Paulo estava numa fé forte, estava conduzindo todas as coisas, suportando a sorte, e Silas era um coitadinho. Silas era aquele que não suportou. Silas era aquele que estava fraco, que Paulo tinha que conduzi-lo. Não, eles estavam juntos na mesma visão. Estavam juntos no mesmo propósito. E aqui fala, meus amados, que parece que eles estão acostumados a sofrer. Não estão acostumados a sofrer. Mas tem propósito no sofrimento. Aqui, os dois são romanos. Silas também é romano. Ele podia perfeitamente, naquele momento, falar: olha, vocês acabaram de açoitar 2 romanos. E agora? Não, eles ficaram calados, eles apanharam, foram humilhados, foram presos. Aí quando chega no cárcere, como nós lemos, não foi na primeira lugar eles colocaram no lugar mais fundo, no interior, no lugar mais escuro, lá baixoneira, manai de campo. Levou eles para o pior lugar. O carcereiro levou eles para o pior lugar. Em nenhum momento eles falaram: olha, para de me bater, para de me agredir, para de me afrontar, porque eu também sou romano, vocês não podem fazer isso em um julgamento. Não, eles ficaram calados. Por que eles ficaram calados? Eu não sei o propósito de Deus, então eu vou me calar. Aleluia. E muitas das vezes, meus amados, nós passamos por sofrimento que nem conta como esse sofrimento. Não chega nem aos pés, nem à unha. Eu sei que nós já passamos por vários processos difíceis. Eu sei que nós já passamos por dor, sofrimento, que muitas das vezes eu queria resolver naquela hora, mas eu sabia que Deus estava comigo, me consolando, me fortalecendo. E você também. Nós já sabemos os processos que nós passamos, que foi difícil passar. Nós não entendemos o propósito. Mas o nome do Senhor foi glorificado através das nossas atitudes e posicionamentos. Mas aqui, os processos que nós passamos, foi difícil, mas não conta como uma surra bem dada, de vara, apanhar muito. E depois ainda ser encarcerado, em tronco, mãos, pés, lugar escuro, e ficar calado. Muitas das vezes nós queremos resolver da nossa forma, e o Senhor fala para nós novamente, pela 4ª vez: cala-te, você não conhece o meu propósito. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus, então muitas das vezes nós queremos resolver da nossa forma, e Deus fala para mim e para você: ei, acalma o teu coração, adentra no meu propósito, adentra no objetivo de Deus, adentra no processo do Senhor glorificando. Ei, quando nós falamos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, então não é somente na alegria, é no processo de dor, às vezes sofrimento, sim, que nós devemos confiar que a nossa vida está na mão do Pai. Porque é fácil confiar que nossa vida está na mão do Senhor quando estamos felizes, quando tudo está dando certo. Mas quando tudo está dando errado, o que a gente faz? A gente confia. Então nós precisamos confiar e não falarmos aquilo que nós não sabemos. Adentra, Deus fala para mim e para você nessa noite: adentra no meu propósito, adentra no meu objetivo, adentra naquilo que eu quero para a tua vida. Não olhe a situação. Eu sei que você está sofrendo, eu não te abandonei, assim como o Senhor disse nessa palavra, assim como você já falou desde o início do povo: eu não te abandonei, eu estou dentro desse negócio. Aleluia! Jesus falou isso aos seus discípulos, Mateus 10, 18, que ele diz: acautelai dos homens, porque vos sereis entregues ao tribunais, serei levado
perante o governo, será julgado, será preso. Jesus havia dito. E ele fala para nós: acautelai-vos. Quer dizer, fique atento às situações que você pode adentrar assim, pelo nome de Jesus. Pelo nome de, não pelos nossos problemas, não pelas nossas lutas, pelo nome de Jesus. E o Senhor nos faz uma pergunta, não precisa responder para mim. Qual a situação que nós estamos adentrando pelo nome de Jesus? Qual a situação? O que nós estamos se dispondo a pagar um preço, mas um preço alto, um preço de surra, um preço de porrada, um processo de prisão pelo nome de Jesus. Meus amados, Paulo ele coloca uma dependência de Deus aqui. Ele fala: olha, eu dependo de Deus. E nós sabemos que Paulo e Silas começam a louvar, orar e louvar a Deus à meia-noite. Quer dizer, é um processo que eles passaram durante o dia. Eles estão com o corpo todo dolorido. Eles estão cansados. Eles estão se sentindo, muitas das vezes, até humilhados. Mas eles não deixam o sentimento abater. Eles simplesmente fazem aquilo que nós, como servos, devemos fazer em toda e qualquer situação: orar e louvar no meio da adversidade. Muitas das vezes que nós fazemos, ficamos doidos. Ficamos sem chão. Ficamos sem saber para onde a gente vai, o que vamos fazer, o que vamos falar, qual atitude tomar. Pergunta para outras pessoas, busca resposta em outras pessoas, para que traga uma calmaria no seu coração, porque as suas dificuldades, suas lutas são grandes. Você começa a buscar resposta. Resposta onde não vem do Senhor, resposta que não é do Pai. Porque Paulo e Silas estavam numa situação de silêncio ali naquele lugar. Deus não falou nada com eles. Eles tomaram atitude em falar o nome de Jesus. Eles tomaram atitude de libertar aquela vida. Eles tomaram atitude, um posicionamento de não falar que eram romanos. Eles não buscaram apoio em ninguém. Eles dependeram de Deus. Eles confiaram no Senhor. E às vezes, meus amados, nós perdemos a confiança e começamos a buscar caminhos que o Senhor não falou para a gente buscar. Resposta que Deus não deu ainda. Resposta que Deus não direcionou. Aí nós precisamos de resposta. Nós começamos a buscar em outros lugares. Tentando sair de uma situação a qual você não percebeu ainda, mas é propósito de Deus. Muitas vezes não percebemos. Nós não percebemos, sabe por quê? Porque estamos desatentos do que Deus fala. Porque Deus, antes de colocar você num processo, Ele te avisa, ó. Ele vai te falando, Ele vai te dando sinais. Mas nós ficamos tão desatentos pelo que Deus fala, que passa despercebido. E quando chega a situação, nós não sabemos o que fazer. Paulo e Silas, eles tinham, meus amados, um amadurecimento espiritual. Eles eram homens que buscaram a face de Deus, que eles entregaram na presença do Pai, que eles tiveram experiência com o Senhor, e nada iria derrubar esses homens, nem uma surra, nem cadeia, nem tronco. Eles iriam orar e louvar o nome do Senhor, mesmo não entendendo nada. Eu sei que você já passou por muitas coisas, eu sei que nós já passamos por muitas situações, então está na hora de sermos maduros espirituais e realmente reconhecer que é nesse momento que nós temos que orar e adorar ao nosso Deus. É nesse momento que nós precisamos buscar do alto. É nesse momento que temos que esperar no Senhor. É nesse momento que nós temos que depender totalmente do nosso Senhor Jesus. Meus amados, quando nós lemos ali no livro de Números, que fala sobre Caleb, deixa eu passar aqui essa passagem para não ficar nas minhas palavras. Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo, reuniu diante de Moisés. Subamos, herdamo-lo, disse ele. Em verdade temos capacidade de conquistar essa terra. Nós estamos no mês de impulsionar. E aqui Caleb está impulsionando um povo.
impulsionando o povo a alcançar algo extraordinário, algo que era propósito de Deus, algo que eles precisavam adentrar naquela promessa. Aqui fala sobre os espias, que foram os 12 espias, e só ele e Josué vieram com um pensamento diferente dos outros 10. Os outros 10 acharam que é muita luta, tem gigante, é muito difícil, é muito complicado, e Caleb falou: olha, nós podemos, porque Deus prometeu. Esse povo, meus amados, não precisa responder para mim, esse povo poderia não entrar na terra prometida, ir para outra cidade, não poderia? Poderia ir para outros lugares e falar: olha, não dá, tanto é que uns até tiveram a brilhante ideia: vamos voltar para o Egito, vamos levantar um outro Deus aqui que nos guie. Então eles poderiam voltar, ir para outra cidade, mas Deus falou ao meu coração para dizer para a igreja: oh Deus de maravilha, que quando nós estamos posicionados na presença do Pai, não é o problema da promessa, é o propósito. Quando o bispo estava trazendo a palavra, Deus falou ao meu coração, quando eu estava sentado ali: filha, não é a promessa que meu povo tem que se agarrar, é o meu propósito. Qual é o propósito de Deus, igreja? Não, porque a terra prometida, a terra prometida, a terra prometida, tem um monte de cristãos buscando a terra prometida. Amém, não é errado, porque é promessa. Mas o Senhor fala: porque estamos se agarrando à promessa, temos que se agarrar ao propósito. Qual era o propósito de Deus para que o povo entrasse na terra prometida? Porque ele era a palavra dele iria se cumprir, que haveria uma libertação para aquele povo, e haveria uma nova vida, um renovo, uma transformação. Tinha propósito de qual? Tinha propósito de crescimento, tinha propósito de libertação, de restauração para o povo dele, tinha um propósito das 12 tribos, tinha um propósito de todas as coisas até chegar a nós. Tinha um propósito de Deus. O povo poderia voltar para outra cidade, mas saía do propósito. Não iria viver o propósito do Senhor. Então Deus falou: filha, não é promessa, é meu propósito. E muitas das vezes nós somos tão agarrados que o Senhor fala de promessa, o Senhor fala de promessa, o Senhor fala de promessa. Receba a promessa, receba a promessa. Esquece do propósito. Porque o Senhor quer te entregar isso. Porque o Senhor te prometeu isso. Para quê que o Senhor te prometeu? Para você? Para você viver do jeito que você quer? Para nós vivermos da forma que nós queremos? Para que a gente tenha tudo aquilo na terra? Que nós vivamos o sobrenatural aqui? Que nós possamos usufruir de todas as coisas? É para isso? Não! As promessas, o propósito de Deus não é você ter carro, ter casa, ter isso, ter aquilo. Não! Ele pode te entregar sim. Mas não é o propósito. O propósito que Ele nos escolheu, o propósito que Ele nos ungiu, o propósito que Ele nos levantou é para salvar vidas e pagar um preço pelo nome dEle. Pagar o preço pelo nome do Senhor. Então toda vez que o Senhor te colocar em processo, você glorifica o nome do Senhor, porque você fala: eita, eu estou no processo, eu estou no centro da vontade do Pai, eu não estou atrás de promessa, eu estou atrás da vontade do Senhor sobre a minha vida, para aquilo que o Senhor me chamou. Isso que Caleb compreendeu. Caleb tinha sim uma promessa, ele requereu a promessa sim, mas ele não saiu do processo, do propósito. Quando ele vai falar com Josué, ele fala: ei, Deus tem uma palavra na minha vida. Ele falou com Moisés e falou para mim, que aonde eu colocar os meus pés ali, eu herdarei. Tem gigante? Tem, mas eu vou enfrentar esse gigante, porque a minha força é a mesma. Tinha propósito. E o propósito foi concluindo. Paulo e Silas tinham um propósito, meus amados. Assim como tinha um propósito na vida de Moisés no deserto. Você acha mesmo que Moisés gostou de passar 40 anos no deserto com o povo? Moisés conversava com Deus face a face. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte falando com Deus. Moisés viu Deus de costa, pediu, Deus permitiu. Deus usou Moisés para fazer milagres no deserto. Mas ele passou pelo deserto junto com o povo. Ele compreendeu o processo, o propósito. Ele poderia perfeitamente falar: Deus, para mim já deu, estou indo embora, levanta outra aí, e pronto.
Ah, Canaã, eu vivo em qualquer outra terra, vou embora. Vou lá morar com meu sogro. Mas ele entendeu o processo. Ele compreendeu que ele precisava liderar, conduzir e levar aquele povo de uma escravidão para dentro do propósito de Deus. O Senhor fala para mim e para você: qual é o processo que você está passando para levar o processo de Deus para outras vidas? Qual é o processo que estamos passando? Elias passou pela seca, profeta. Ele mesmo profetizou. A palavra fala que Deus confirmou, assinou a profecia dele. 3 anos e meio sem água. Ele passou dentro do processo, da situação da seca. Para quê? O propósito de Deus, o processo de Deus. Para quê? Para que o povo se arrependesse, o povo de Israel. Igreja, compreenda o que o Espírito Santo está te falando nessa noite. Nós precisamos compreender para que nós servimos a Deus. Você se perguntou isso, não precisa me responder. Para que você serve a Deus? Para que nós servimos a Deus? Então, se nós servimos a Deus, então serve. Porque nós não estamos servindo. Nós estamos servindo aos nossos propósitos. Nós estamos servindo aos nossos desejos. Nós estamos servindo à nossa vontade. Porque cada vez que Deus promete algo, eita, eu recebo, eu quero. Quer para quê? Para mim? Para nós? Mas quando Deus te pede algo para fazer pela obra, fazer pela vontade dele, pelo propósito dele, o que a gente faz? Não faz. Deixa em última instância. Se der, eu faço isso. Se der, eu faço aquilo. Mas nossa vida está envolvida 100% nas nossas coisas. E as suas coisas estão no propósito de Deus? Está no processo do Senhor? Está na vontade do Pai? Está glorificando o nome de Jesus? Amados, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Porque a Bíblia, depois do pecado, fala que nós comeremos só do nosso rosto. Nós temos que conquistar. Eu não estou falando aqui para você não conquistar mais nada, parar tudo, não. Mas qual a porcentagem? Deus quer que nós venhamos meditar nisso hoje. Qual a porcentagem que nós estamos dentro do processo de Deus, no propósito do Senhor? Fica até meio vergonhoso de falar, não precisa falar. Porque se torna vergonha para nós se dizermos cristãos. Então, Silas e Paulo, eles estavam pagando o preço pelo propósito de Deus. Tinha um propósito aqui, como eu já falei, Moisés, Elias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Tinha um propósito, tudo tem propósito. Deus não levanta um homem ou mulher sem propósito, sem objetivo. Ei, igreja, Deus não usa ninguém para ficar calado, para ficar ouvindo somente a sua própria vontade, direcionado para as suas emoções. Não! Deus levanta um povo para fazer a vontade dele e servir a ele. Aleluia. Nos projetos dele, na vontade dele e para a honra e glória dele. Vê se pode. Olha só. Cada situação que esse povo passa. Tem vários homens e mulheres de Deus, exemplos na Bíblia para quê? Gente, quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse, todos eles têm propósito. Todos eles têm propósito, mas o propósito de quem? Deles mesmos? Não, de Deus. Aleluia. Davi, ele não foi entregar marmita sem propósito. Ele foi levar algo lá, mas tinha um gigante para ser morto. Tudo tem propósito. Quando Deus escolhe Davi com propósito, para ser rei de Israel, para conduzir o seu povo, para tirar da idolatria. Gente, é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Qual está sendo a nossa vida na presença de Deus? Quanto estamos servindo ao Senhor? E eu não estou falando, o Espírito Santo não está falando de ir para a igreja, Deus não está falando de jejum, Deus está falando de oração, Deus está falando de monte, Deus está falando de campanha, Deus está falando da nossa vida com Ele. Porque essas outras coisas só nos alimentam. Vir na igreja nos alimenta, orar nos alimenta, jejuar nos alimenta, ir para o monte nos alimenta, campanha nos alimenta. E aí, você alimentou, você se fortaleceu, e aí agora vai fazer o quê? Nada.
Eu me alimentei, já tá bom. É igual o povo no deserto. Eu quero carne, eu quero carne. E Deus falou que é carne, vai sair até pelo nariz. Vai comer. Você vai comer carne agora. Quando eu entreguei o maná, você falou que era um pão vil. Agora você vai comer carne. Tome carne. Ah, então enjoado, vai comer, vai sair até pelo nariz. E depois o que aconteceu? Deus desceu a mão. Porque o propósito de Deus era manter aquele povo apurado, transformado, restaurado pelo deserto. Apurado por aquilo que o Senhor está entregando para eles, e que eles enxergassem que Deus estava sustentando eles, que eles dependiam 100% de Deus. Era 40 dias, passou-se 40 anos. Por que será? Porque o povo estava preocupado somente com seus próprios desejos. O povo só estava preocupado somente em conquistar para si próprio. Não estava preocupado em lutar para aquilo que é do Senhor. Não estava preocupado em trabalhar para o processo de Deus, para o objetivo do Senhor. É somente para si. O povo buscava a bênção. O povo buscava tudo aquilo que adorava ao Senhor, mas para que eles recebessem algo. E quando eles recebiam, eles murmuravam novamente para receber novamente. Nada era satisfatório. Nada era o suficiente. Então Paulo e Silas estavam aqui numa situação que eles estavam dentro do propósito de Deus sem compreender, mas estavam. Porque o nome do Senhor estava sendo glorificado. Porque eles libertaram aquela moça que estava numa escravidão. Eles libertaram aquela mulher que estava sendo usada como troca de dinheiro por dinheiro. O inimigo tinha possuído aquela menina, aquela moça. Ela estava endemoniada, adivinhando por demônios. E quando Paulo liberta aquela moça, eles se tornam cativos. Dá para entender? Eles libertaram alguém e eles se tornaram um cativo. Mas não cativo por muito tempo. Não cativo por muito tempo. Eles sofreram, doeu, machucou. Com certeza deve ter chorado por dentro ali ou por fora também. Porque a dor era grande. Mas eles não desistiram do propósito do Senhor. Eles permaneceram firmes. Por quê? Porque começaram a orar e cantar hinos a Deus. Aleluia! À meia-noite eles começam a louvar. Me falaram uma vez, comentaram, eu não sei se eu ouvi, em algum lugar que disse que meia-noite tem um mistério. Acho que foi o bispo. Por quê? Porque é virada do dia. Aquilo que aconteceu hoje, na virada do outro dia pode transformar todas as coisas. Então muitas vezes os crentes oram de madrugada, buscam de madrugada. E Paulo e Silas começam a orar e a louvar. E nós sabemos o que ocorre. Deus libera, ordena um terremoto. E mexe com as estruturas daquela cadeia. E a palavra fala que as cadeias se rompem dos braços, das mãos, deles, de todos os prisioneiros. E as portas das prisões se abrem. Mas é interessante que ninguém falou para os outros presos: ei, não sai não, fica aí, não sai. Ninguém falou para eles não saírem, mas todos estavam lá. Porque o propósito de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus estava naquele lugar. Com certeza eles se assustaram em ver a glória, a mão, o poder, a unção de Deus. Porque as correntes também se romperam das mãos deles. As portas das cadeias deles também se abriram. E eles não compreendiam, porque eles não tinham o Senhor. Eles não compreendiam os mistérios do Pai. Mas Paulo e Silas compreendiam. Aí o carcereiro chega e fala: olha, eu vou me matar, porque deixei todos os prisioneiros fugirem. Nós sabemos que quando isso acontecia, ele era morto. E Paulo fala: não precisa se matar não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Não precisa se preocupar não. E ele fala: o que eu posso fazer? E Paulo fala: aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, na minha linguagem. Esse carcereiro vai e cuida das feridas de Paulo e de Silas. Leva para a casa dele. E toda a família desse carcereiro se converte. Entende o propósito? Entende o objetivo? Qual é o objetivo, bispo? Eu não entendi ainda até agora. Salvar vidas. Levar a palavra do Senhor. Pagar um preço pelo nome de Jesus.
esquecer um pouco de nós mesmos, entregar um pouco mais para o Senhor. Aqui, meus amados, eles pagaram um preço alto. E qual o preço que nós estamos pagando por vidas? As igrejas estão cheias de cristãos esperando somente bênção de Deus, esperando se alimentar, e depois de um culto de família, um culto de domingo, vai para casa dormir, descansar, comer. Não está preocupado com o chamado, com o propósito. Isso não é para mim não, isso os pastores vão fazer, isso é fulano que vai fazer, isso não é comigo, mas Deus fala para nós, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Isso não tem unção, isso tem direção. Então muitas igrejas se esqueceram disso, se esqueceram do propósito do Senhor, se esqueceram da direção do Pai. Meus amados, muitas das vezes a situação vai apertar, que você vai ficar no pior lugar, sim. No pior lugar. Está dolorido, está complicado, está difícil. E o que você vai fazer nesse momento? Não tem mais para quem recorrer. Essa é a situação de Silas e Paulo. Até mesmo nessa situação eles poderiam falar: chega, cansei, eu sou romano. Não, ele aguentou, ele esperou até o final. E ele fez aquilo que todos nós precisamos fazer: buscar a face de Deus, buscar a direção do Senhor, a vontade do Pai, aguardar no Senhor, com esperança, com confiança, impulsionando cada vez mais a nossa fé no Senhor. E o que eles fizeram? Vamos adorar. Vamos orar. Eu não sei o que vai acontecer não, mas vamos orar. O que nós podemos fazer aqui? Nada. Não podemos sair, estamos presos, estamos machucados. O que a gente pode fazer? Vamos louvar. Vamos orar. Vamos glorificar o nome do Senhor. Caramba, mas essa situação, na dor, no sofrimento, na humilhação, é nesse momento que nós mostramos que nós confiamos em Deus e o propósito de Deus está sendo concluído na nossa vida. Por quê? O nome dele está sendo glorificado. Não é porque você está passando por sofrimento que o nome do Senhor está sendo glorificado. É porque você está buscando viver o processo de Deus, esperar no Senhor, e que Ele conclua aquilo que Ele tem na minha vida e na tua, nessa situação. Paulo e Silas esperou Deus agir. Paulo e Silas aguardou no Senhor, esperou confiante no Senhor. Meus amados, você pode pensar assim: mas vamos dizer Paulo, né? Paulo foi ao terceiro céu, mas Paulo viu o mundo espiritual, mas Paulo, Mas quando Deus sussurra no seu ouvido, quando Deus dá visão e revelação para você, quando Deus te livrou de tantas coisas, quando Deus livrou os céus de tantas coisas, Ele mostrou a glória dele para mim e para você. É o mesmo Deus. Você não precisa ir para o terceiro céu, o Espírito Santo está dentro de nós. Mas nós precisamos confiar fielmente nesse Deus que nós achávamos que servíamos. Porque servo é servir, é fazer. O servo, você fala: olha, faz tal coisa, ele vai e faz. Ele não fica questionando por quê, para quê, por onde, quando, por quê. Ele vai lá e faz. É mais ou menos quando nós estamos no nosso serviço. Quando você está no seu serviço, o seu chefe fala: faz tal coisa, você vai falar: por quê? Você vai falar: para quê? Não, qual o propósito disso? Você vai lá e faz. Vai lá e você faz o que ele pediu. Você não fica questionando. Você não fica perguntando: mas o final vai dar o quê isso aí que eu fiz, se eu fizer? Vai lá, faz, depois você vai ver o resultado, não é assim? Depois você vê o resultado do seu serviço. Depois nós vemos o resultado do nosso serviço. É a mesma coisa na vontade do Pai, no propósito de Deus, no objetivo do Senhor. Quando Ele fala: vai, faz, vai lá e faça. Não está entendendo, está na dor, está no sofrimento, glorifica, exalta, louve, ore, faça o que precisa, for para você se fortalecer espiritualmente, mas faça e confie no Senhor, seja dependente verdadeiramente de Deus. Meus amados, nós temos um costume, e não precisa me responder também. Muitas das vezes, a gente tem uma palavra, o Senhor libera uma palavra sobre a igreja, e se é algo que é promessa, a gente fala, levanta a mão: eu creio. Crê nada.
Só da boca para fora. Porque se a gente cresce mesmo na palavra, nós já estava vivendo. Tudo aquilo que a gente levanta a mão e fala, eu tomo posse, eu creio. Não está vivendo por quê? Porque não está no propósito de Deus. Porque não está guardando a palavra na tábua do teu coração. Porque não está colocando a palavra para mover. Porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela produz. Então que nessa noite, novamente, eu vou repetir o que Deus falara. Não que tudo isso Ele não falou, tudo isso Ele revelou ao meu coração. Essa palavra Deus revelou no meu coração. Mas que Deus quer repetir para nós. Se você não prestou atenção em nada, não guardou nada, que você guarde isso. Que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, não é pela promessa, é pelo propósito. É pelo propósito de Deus. Qual o propósito de Deus nisso? Eu não estou falando, igreja, que nós temos que perguntar para Deus, Deus, qual o propósito disso? Não é isso. Deus fala, faz tal coisa, vai ali, faz isso aqui lá, tá? Deus, qual o propósito disso? Deus fala, não estou falando para você perguntar nada para mim. Estou falando para você ser servo. Estou falando que você possa passar verdadeiramente processos que o nome do Senhor vai ser exaltado, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Como foi falado aqui do Coliseu, foi por nome de Jesus que eles morreram e não negaram o nome de Jesus. Na palavra de oferta, no processo de Joel ali, o povo estava passando uma situação difícil. As pragas estavam chegando ali. Propósito de Deus, para quê? Para que o povo se convertesse, para que o povo voltasse para Deus. Paulo e Silas, para quê? Para que aquela mulher fosse liberta. Eles pagaram o alto preço para o nome de Jesus ser glorificado. Propósito de Deus. E para o carcereiro e a sua família ser convertida. Então, se você pensar, você vai começar a pensar, lembrar de vários textos na Bíblia que fala que você vai ver propósito de Deus. A Bíblia é propósito de Deus, de Gênesis, Apocalipse, é propósito de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo como se não tivesse um propósito de Deus. Nós estamos vivendo a nossa vida como se não tivesse propósito algum. Ah, é só terra prometida, vou chegar, vou alcançar. Você vai, até quando você vai alcançar? Até quando nós vamos alcançar? Não, alcancei meu objetivo agora. Agora eu alcancei meu objetivo, amanhã eu tenho outro objetivo para alcançar. Termina nunca. Nunca termina. Sempre, todo dia tem algo novo na nossa cabeça. Para quem? Para nós. Para nós, para o nosso eu. Paulo e Silas, como só estou falando deles por causa do texto que foi mencionado aqui. Eles foram no objetivo. O objetivo deles não era para a prisão, gente. O objetivo deles não era nem para libertar aquela moça, mas como aquela moça constantemente ele via aquela moça naquela situação, Paulo falou, não, chega, está repreendido esses demônios, repreendeu, libertou aquela moça. Mas as consequências vieram. E ele não reclamou, não murmurou. Apanhou feio, os dois. Mas estavam ali doloridos, mas exaltando o nome do Pai. Ei, eu não sei você, mas nós precisamos ficar um pouco doloridos pelo nome de Jesus. Nós precisamos começar a apanhar um pouquinho pelo nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele sofreu por nós. Ele não está falando para você fazer sacrifício algum. O modo de dizer apanhar um pouquinho é um modo figurativo. É o que nós estamos fazendo do propósito de Deus, na vontade do Pai, não na nossa. Então que nessa noite, meus amados, nós vamos sair daqui compreendendo que Deus falou desde o início. Ele tem propósito nas nossas vidas. Ele quer fazer, Ele quer nos envolver, Ele quer concluir esse propósito. Mas nós precisamos estar dispostos. Porque você tem opção. Tudo isso que eu estou falando aqui foi Deus direcionando a minha vida. Através dessa palavra. Nós temos opção. Como o povo tinha opção. Lutar contra o gigante ou voltar e morar em alguma cidade. Sabe o que isso quer dizer? As cidades que eles voltariam ou poderiam viver nas outras cidades é mais ou menos aquilo que nós escolhemos para a nossa vida.
Ou nós vamos lutar pelo nome de Jesus, pelo propósito de Deus, vamos enfrentar gigantes, vamos enfrentar o que for. Ou tem a segunda opção, que é ir para outra cidade, a escolha é nossa. Tem muitos cristãos escolhendo ir para outra cidade, porque não quer lutar. Porque cansou de luta, porque não deseja mais lutar. Ah, não, eu vou viver de qualquer forma. Não vai viver? Vou viver de qualquer forma em outra cidade. Eu vou alcançar, vou conquistar em outra cidade. Ah, é a terra prometida, mana leite e mel. Legal, mas eu posso viver em outra cidade. E sai do propósito de Deus. Caleb falou, eu não vou. Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou vencer esse gigante, porque Deus prometeu. Deus vai entregar ele na nossa mão. Deus não desistiu do propósito. O povo desistiu. O povo desistiu do propósito de Deus. E todos eles morreram no deserto. Aí Deus levanta uma outra geração para que eles pudessem viver o propósito de Deus. E eles, junto com Josué, viveram o propósito do Senhor. Então tem muitas pessoas que vão desistir. Não decepcione você. Não fique decepcionado, decepcionada. Porque as pessoas preferem ir para outra cidade. É triste, eu sei. Mas você e eu não fomos chamados para isso. Não fomos ungidos para isso. Nós somos separados, escolhidos para viver o propósito de Deus. Para pagar o preço pelo nome de Jesus. Jesus já pagou o preço. Mas eu digo que nós temos que nos negar para que possamos fazer a vontade do Senhor. Então que nessa noite nós não estamos atrás de promessa. Nós estamos atrás de propósito. Aplauda esse Deus. Feche os teus olhos. Comece a falar com o teu Deus aí como servo. Nós somos servos. O que nós temos buscado? O que nós temos nos envolvido? O que temos buscado dia após dia? Será que estamos vivendo como servos do Deus Altíssimo? Será que estamos adorando, bendizendo o nome dEle, confiando nele, sendo dependente dEle? Muitas das vezes você vai ficar numa caverna, no lugar mais escuro, úmido, preso, machucado, ferido. Pode acontecer sim. Já aconteceu conosco em situações que nós sentimos assim, sem chão. Mas o que nós vamos fazer? O que fizemos, o que vamos fazer se passarmos novamente por processos dessa forma? Nós vamos orar, cantar louvores a Deus, exaltar o nome dEle, Pai de poder. Ô Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, desde o início do culto o Senhor está falando conosco. Obrigada, meu Pai, pela tua direção. Obrigada pelo despertar, Pai, das nossas vidas, porque muitas vezes estamos sonolentos espiritualmente. Estamos, meu Pai, não estamos maduros, estamos infantis. Estamos, meu Pai, muitas das vezes como criança espiritual, oh Deus, e nós não passamos esse processo. Mas muitas das vezes, Senhor, estamos maduros, mas tomamos atitudes infantis espiritualmente. Muitas das vezes, Pai, nos envolvemos com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios projetos, com o nosso próprio objetivo. Nós ouvimos uma palavra dessa, Senhor, e muitas vezes falamos, olha, amanhã não, eu vou mudar, eu vou fazer, não, eu vou realizar, agora eu vou ser outra, eu vou ser outra. Passa um dia, volta a mesma rotina, faz as mesmas coisas, que não muda nada no mundo espiritual e nem terreno. Continua a mesma vida. Quer ver o céu se romper? Quer ver o céu de bronze se romper? Muda sua atitude hoje. E nós vamos mudar nossa atitude hoje. E entrar no projeto, no propósito que honre o nome de Jesus. Que venhamos fazer a vontade do Pai.
Aí nós vamos ver respostas na terra. Aí nós vamos ver alicerces sendo abalados. Aí nós vamos ver cadeias se abrindo. Oh Deus! Muitas vezes buscamos e parece que nada muda sim, porque nós buscamos o nosso bel prazer. Nós buscamos por nossos próprios desejos. Nós não podemos, Pai, te adorar por aquilo que o Senhor possa nos entregar. Nós temos que te adorar por aquilo que Tu és. Nosso Deus, nosso Salvador. Oh Deus. Igreja, eu tenho que falar, porque Deus ordena que eu fale. Até quando vamos brincar de ser cristão? Deus ordena que eu fale, eu vou falar. Até quando? Nós vamos ver, não vamos ver resultados algum na terra. Porque o nosso propósito está totalmente longe do propósito de Deus. As nossas rotinas diárias não temos feito nada no processo do Pai. Nós achamos que as nossas dificuldades e lutas é porque estamos agradando a Deus. Ai, está passando por isso que estamos agradando ao Senhor. Tá, e nesse processo, quantas vidas se chegaram a Jesus e foram salvas pelo teu processo? É isso que nós temos que pensar. Se não alcançou ninguém, se não converteu, se não alcançou vida nenhuma, então o propósito é teu, não é de Deus. Nós estamos trabalhando para nós mesmos. Então que nessa noite nós venhamos ao Pai, pedir perdão. Perdão, Senhor, porque estamos fazendo para nós, não para Ti. Para nossa vontade, para o nosso querer, para o nosso ego, para o nosso desejo, para as nossas necessidades carnais, emocionais. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós venhamos voltar ao primeiro amor, que é levar a Tua palavra, ver pessoas libertas, restauradas, transformadas, curadas pelo Teu nome. Que sejamos verdadeiramente sendo usados como instrumento na terra, levando a salvação para um povo cativo, um povo preso que o diabo prendeu nas drogas, na prostituição, na mentira, na bebida. Tem misericórdia, Pai, de nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a louvar, te agradecer e sermos servos. Porque nós não vamos mais, Senhor, meu Deus, atrás de promessa. Nós vamos correr atrás do propósito. Nós, como igreja, te louvamos e te agradecemos. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. E você que compreendeu e recebeu essa palavra, diz amém e aplauda esse Deus.